Abra a palavra do Senhor em Ageu capítulo 1. Creio que Deus tem grandes coisas, grandes maravilhas, grandes ensinamentos para nós nessa noite, amém? Ageu, lá no finalzinho do Novo Testamento, Ageu 1. Amém? Ageu 1, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Podem se assentar. Irmãos, eu não sei qual é o sentimento que você tem aí no seu coração, mas eu estava há alguns dias atrás, quando nós viramos o mês de janeiro para fevereiro, eu comentei até com algumas pessoas com o sentimento de que parece que já se passaram 12 meses do ano dentro do mês de janeiro. Não é verdade? Já fiz tantas coisas que parece que 2018 ficou tão longe, né? E tantas coisas eu tive que preparar, que organizar, e a nossa vida corre assim. O tempo do Senhor tem corrido assim também. Nós estamos já em fevereiro, né? Pensa bem comigo, já em fevereiro. E fevereiro piscou, passou, né? Acabou. E quantas coisas nós já fizemos, quantas situações nós já vivemos. Porém, quantos aprendizados também o Senhor nos deu. Quanto cuidado Ele já teve sobre a nossa vida, enquanto nós estamos aqui na casa dEle, aprendendo. E eu fiquei rememorando, anotei algumas coisas, né? Fomos aí ensinados em várias áreas. Gratidão, como a Milena falou, fidelidade, verdade, obediência. Domingo passado aprendemos a servir, a sermos servos e servos gratos, servos que fazem a obra do Senhor com constância, né? Então, quantas coisas. Trabalhamos muito. O mês de janeiro, né, foi um mês de muita coisa, porém foi um mês também de muito aprendizado. E eu creio que assim vai ser o restante do ano. Nós teremos muitas coisas para aprender, muitas coisas que serão nos ensinadas. E eu creio que hoje é mais um passo. Que na minha vida o Senhor começou a falar à medida que eu recebi, né, a notícia de que eu estaria aqui hoje. E hoje creio que será mais um passo de aprendizado para que nós possamos frutificar na casa do Senhor esse ano, amém? Quem quer frutificar na casa do Senhor? Eu quero.
Eu quero muito frutificar. Eu quero que quando chegar o final do ano, nessa correria toda, eu possa olhar e falar: Senhor, as minhas raízes estavam fincadas na sua presença e eu frutifiquei. É isso que eu quero para a minha vida e é isso que o Senhor vai nos ensinar mais uma vez nessa noite. Amém? Então descansa, aquieta o seu coração. Sei que você correu, fez muitas coisas no seu dia, mas nós também aprendemos no domingo que o nosso descanso é o Senhor. Então descansa no Senhor, né? Respira e deixa o Espírito Santo ministrar, deixa seus problemas lá fora. Ricardo ministrou isso, né? Deixa lá e deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida nessa noite, amém? Então o texto de Ageu, irmãos, ele é um texto bastante conhecido a respeito da edificação do templo, né? Um templo de pedras, cimentos, um templo no natural, né? E aí Deus se preocupa com a construção do templo. E Deus leva Ageu a falar com o povo a respeito da construção que estava parada. Havia uma ordenança para ser reconstruído o templo. E a construção estava parada. Quando aquele povo foi ensinado, foi exortado a construir, a reconstruir o templo, era uma situação assim: o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele havia libertado 50.000 judeus, para que eles pudessem juntos, né, ir para o lugar que o Senhor os iria levar. E eles poderiam, esses 50.000 judeus, eles poderiam, esse povo do Senhor, eles poderiam ter reconstruído o templo em 2 anos. 2 anos. Porém, eles pararam. A obra estava parada. E eles demoraram aproximadamente 20 anos para construir o templo, porque a obra ficou paralisada. Por que será que a obra ficou paralisada? Aquela obra no natural, aquele templo, aquelas paredes, por que será que ficou paralisada? Deus aqui já nos fala de uma maneira implícita que ela ficou paralisada porque cada um tinha suas prioridades. E acho que não é diferente na nossa vida hoje, né? Como eu falei, janeiro passou. E aí cada um de nós tivemos as nossas prioridades. Esse povo, cada um nas suas casas, nos seus lares, tinham as suas prioridades. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, do trabalho. E aí eles foram parando. Cuidar do lazer, do descanso. E a obra foi parando, né? E aí cada um buscando os seus interesses, as suas prioridades. Eu acho que hoje não é assim, né? Eu acho que a gente não está assim. Nós não estamos correndo atrás das nossas prioridades. Será que estamos? Não sei. Nós vamos até o final, nós vamos entender se nós estamos ou não correndo atrás das nossas prioridades. E um dos motivos pelos quais aquele povo também parou é porque era muito difícil a reconstrução da obra. Havia perseguição, havia problemas, havia morte, havia contendas. Então aquele povo foi desanimando. Para que eu vou lá cuidar daquela obra, ajudar a reedificar? Eu vou, um fala mal, eu vou, o outro faz tal coisa, eu vou, minha casa fica bagunçada. Né? Então, muitos problemas. E aquele povo foi parando, aquele povo foi desanimando. Creio que também não é o que acontece com a gente, né? A igreja do Senhor não é perseguida. Eu acho que não, será? Né? É sim, né? A igreja do Senhor não tem problemas, nós não temos dificuldades. Temos sim, temos dificuldades. E hoje, o Senhor ele vai nos levar a entender que essas dificuldades, esses problemas, não podem ser motivo para parar a obra dele nas nossas vidas, amém? E como eu disse, aquele povo estava construindo, reconstruindo algo no natural. Mas como nós já aprendemos, aquilo que para eles foi no natural, para nós é no espiritual. E hoje o Senhor quer nos levar a uma reflexão, não de uma obra de tijolo, de barro, mas uma obra de espírito, de coração, de pessoas que vivem a palavra do Senhor. O Senhor quer nos levar a entender que nós precisamos reconstruir o templo vivo do Espírito Santo. E quem é o templo vivo do Espírito Santo, irmãos? Quem sabe? Nós, né? Nós somos templos vivos do Espírito Santo. Abra lá, 1 Coríntios 3, só para nós lembrarmos, rememorarmos isso. 1 Coríntios 3:16.
para nós lembrarmos quem nós somos, que tipo de habitação nós somos. Diz a palavra do Senhor assim em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, como vocês já disseram, nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos sermos reconstruídos. Existe muita coisa na nossa vida que está como aquele templo, está destruído, as paredes estão derrubadas, as coisas estão bagunçadas. E hoje o Senhor quer que nós entendamos que é preciso uma reconstrução na nossa vida. Se você for olhar o mundo aí fora, alguns de nós, irmãos em Cristo, crentes, e eu não falo só aqui da nossa igreja, mas alguns de nós da igreja do Senhor, estamos como aquele templo, estamos destruídos e precisamos da reconstrução do Senhor para a nossa vida, porque nós precisamos ir para o céu, irmãos. Eu não sei se você tem esse sentimento, eu preciso ir para o céu, eu quero morar nas moradas do Altíssimo, e eu preciso da reconstrução do Senhor. E para isso, em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu sou morada do Altíssimo, eu sou o templo do Espírito Santo, Ele habita em mim, como Ele habitava naquele templo, como Ele está no nosso meio, Ele está no meu coração. E eu preciso da reconstrução. Eu preciso entender que eu tenho que puxar fôlego lá do pé para ser reconstruída, para que eu possa estar na presença dEle, receber o galardão, receber o cuidado dEle nas moradas celestiais. E você precisa entender, a igreja de Cristo precisa entender que nós somos templos do Espírito Santo. Estamos muitos de nós nos igualando ao mundo, nos igualando àquilo que é vivido lá fora. E nós precisamos da reconstrução. E também lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz isso, reforçando essa palavra. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, nós como templos do Espírito Santo não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor, e nós precisamos agir como do Senhor, e assim nos deixarmos ser reconstruídos, sermos sarados, sermos curados. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre essa reconstrução da minha vida começar em mim, porque eu fui a primeira com quem Deus falou quando eu orava, e na vida da igreja, na vida de cada um de vocês. Ele vai nos levar, através da vida de algumas pessoas, a entendermos, pessoas da Bíblia que se deixaram ser destruídos, ao invés de reconstruídos, tiveram oportunidade, mas perderam a oportunidade. E outras pessoas que se apegaram na oportunidade de reconstrução e mudaram as suas vidas, e mudaram a sua história. E hoje são exemplos para nos renovar, para nos animar, para soprar aquele sopro, de ânimo, de entusiasmo para a nossa vida. Amém? Quem aqui quer ser reconstruído nessa noite? Amém? Eu quero muito e creio que vocês também. Então, fique atento, o Senhor vai fazer essa grande obra na nossa vida. E o primeiro texto que eu quero ler para que nós entendamos isso, Atos 5, de 1 a 11. A história de um casal. Um casal que eu creio que muitos de nós conhecemos. Creio que é uma história também bem clássica na palavra, esse casal. Mas que infelizmente deixou uma marca de se deixar ser destruído ao invés de reconstruído. Ananias e Safira. Quem é que não conhece, a história de Ananias e Safira? Diz a palavra do Senhor assim. Atos 5, começando no versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu?
e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-no o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, entrando, os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Irmãos, um casal que certamente andava na presença do Senhor. Eu creio que Ananias e Safira andavam na presença do Senhor. Porque se eles não andassem na presença do Senhor, provavelmente eles não iam vender aquele terreno, eles não iam entregar uma oferta, e eles se dispuseram a entregar a oferta. Porém, irmãos, algo muito ruim aconteceu na vida deles. O espírito de engano, da mentira, né, do querer levar vantagem, entrou na vida deles. E eles fizeram de comum acordo. Então, olha, um ensinamento, né, os casais aí, o perigo do comum acordo para fazer algo errado, né? Lá eles morreram de forma natural. Nós podemos morrer no espiritual, mas também podemos morrer no natural. Se nós, em comum acordo, decidirmos pelo espírito de engano, decidirmos por uma mentira, decidirmos por algo que não vem do Senhor. E a história aqui, né, quando diz que eles venderam, combinaram, né, entregaram tanto, reter outro tanto, será que Deus estava preocupado com o valor financeiro? Será que era isso? Eu creio que não. Eu creio que não foi o valor financeiro. Eu creio que foi a atitude, o espírito de engano, a atitude de Ananias e Safira. E nós que buscamos a reconstrução como templos vivos do Espírito Santo, nós precisamos entender que as nossas atitudes podem nos levar à morte espiritual, à destruição da nossa vida, ao invés da construção e da reconstrução. Eles morreram. E nós? Será que nós não estamos morrendo em algumas áreas da nossa vida em que nós estamos nos deixando levar pelo espírito de engano? Eu escuto o Espírito Santo falar aqui no meu ouvido, né? E cada um escuta aí. Porque eu sei que Deus tem, né, algumas áreas para trabalhar. Será que nós não estamos nos deixando levar como eles que morreram porque queriam enganar, achando que estariam enganando o Espírito Santo? Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos buscar a reconstrução de uma maneira sensata e não com essa falta de bom senso que eles tiveram. Eles acharam que estavam enganando as pessoas, mas eles estavam tentando enganar o Espírito de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. Se existe aí alguma área da sua vida que Deus pode estar te trazendo à memória a respeito do espírito de engano, trate hoje. Coloque aos pés do Senhor, peça perdão antes que sobrevenha a morte espiritual sobre a sua vida, antes que sobrevenha outras catástrofes sobre a sua vida. Hoje é tempo de reconstruir. Ananias e Safira não tiveram tempo. Hoje nós temos tempo. E aí, de que forma, né, que nós nos deixamos ser enganados? Mentiras, maledicência, fofoca, né? Aquela história do popular aí, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu ouço uma história, o espírito de engano entra no meu coração, e aí eu acho que eu estou enganando as pessoas à minha volta, eu acho que nada vai aparecer, e no entanto eu estou enganando o Espírito Santo de Deus. Como é que também o espírito de engano entra na minha vida? Quando eu recebo um ministério, quando eu recebo um talento, e eu não falo só de líderes, viu, irmãos? Porque Deus entrega ministérios para todos. Os dons
são entregues, os talentos são entregues para todos. E como que o espírito de engano entra na minha vida? Quando eu recebo uma palavra, quando eu recebo um ministério, quando eu recebo algo para fazer, e aí eu falo, não, vou fazer de qualquer jeito, não, vou deixar passar, vou ficar quietinho para ver se ninguém lembra de mim, né? E aí ninguém vai lembrar de mim e vai ficar tudo bem. O espírito de engano entra nas nossas vidas dessa forma. E às vezes nós somos cobrados, você fez tal coisa, quietinho, mudo e calado, né? Você orou, cadê o povo da intercessão, né? Quando a gente passa pedido, você orou por tal pessoa, né? Orei, né? Não sei, nós temos que pesar as nossas vidas, né? E tomar cuidado com o espírito de engano. O Senhor nos cobrará. E Ananias e Safira perderam uma grande oportunidade de reconstrução na vida deles. Eles não precisavam ter morrido. De forma alguma, nós não precisamos morrer espiritualmente. Nós podemos viver para o Senhor como templos vivos do Espírito Santo. E é isso que Ele quer para nós nessa noite. Mas outra pessoa também na Bíblia que perdeu a oportunidade de reconstrução. Abra lá Mateus 19, de 16 a 22. Mateus 19, de 16 a 22. O jovem rico começou bem a sua história e terminou não tão bem assim. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, esse moço, esse menino, né, fala jovem, eu fico pensando num menino, ali de 20 e poucos anos, né, já com muitas propriedades, já com muitas coisas que Deus tinha abençoado, conhecedor da palavra, conhecia os mandamentos, andava na presença do Senhor. E aí ele foi conversar com Jesus, né, e aí Jesus dá algumas orientações para ele, e aí o que acontece? Ele descai o semblante, ele entristece o seu coração. Será que ele não estava no caminho certo? Será que nós não estamos no caminho certo? Quem conhece os mandamentos do Senhor? Posso perguntar, todo mundo vai falar de cor e salteado? As crianças falam. Eu dou aula lá para as crianças de 9 e 10 anos, às vezes eu fico com vergonha, estou dando aula, eles estão na minha frente, sabem tudo, né? Creio que nós sabemos também, que fomos ensinados nos mandamentos do Senhor. Creio que aquele jovem cumpria os mandamentos do Senhor. Creio que ele andava em retidão. Creio que ele procurava seguir tudo o que o Senhor mandava. Porém, quando Jesus lhe pediu uma única coisa, ele não foi capaz de fazer, que era se desapegar daquilo que era natural, se desapegar dos seus bens e se deixar ser reconstruído na presença do Senhor, se deixar ser usado pelo Senhor. E quantas vezes, irmãos, Deus requer de nós algumas coisas. Ele diz: olha, eu sei que você conhece os mandamentos, sei que você conhece a minha palavra, você ora, jejua, sei de tudo isso. Porém, eu quero esse caminho para a sua vida. Eu quero esse ministério para a sua vida. Eu quero essa situação para a sua vida. E aí nós olhamos para o Senhor, nosso semblante descai, e aí a gente diz: Senhor, não dá. Não dá, eu tenho muitas coisas para fazer. Senhor, vou deixar os meus desejos, as minhas vontades, vou
minha vida, vou deixar o meu descanso para fazer isso que o Senhor está pedindo. Senhor, não dá. Não dá. E eu vejo, irmãos, que esse jovem, ele tinha compromisso com o Senhor. Ele tinha um compromisso muito sério com o Senhor, mas lhe faltou comprometimento. Existe uma diferença entre compromisso e comprometimento. Compromisso. O que é compromisso? Compromisso é uma obrigação assumida. Vamos dizer que eu combino lá com a dona Norma, vou lá na dona Norma, né, orar na casa da dona Norma, ligo, falo, dona Norma, hoje eu vou te visitar. Isso é compromisso. Eu fiz um compromisso com a dona Norma. Porém, o comprometimento é eu estar na casa da dona Norma no horário que eu combinei, estar na casa da dona Norma orando com ela. Isso é o comprometimento. O compromisso é algo que eu agendo, é algo que eu assumo. O comprometimento é aquilo que eu realizo, é aquilo que eu faço e que eu me propus a fazer. Aquele jovem conhecia os mandamentos, estava ali na presença, porém, ele não teve o comprometimento. E quantas vezes falta em nós o comprometimento? E eu fiquei pensando em alguns exemplos, né? Uma consulta médica é compromisso, ir na consulta é comprometimento. Eu não tenho comprometimento, que eu marco e não vou em nenhuma. Né? Eu sou um problema com o médico, né, Carol? Carol que me puxou a orelha. Outra coisa, compromisso é ter um ministério. O comprometimento é atuar no ministério. E hoje à tarde, quando eu orava, fiquei pensando nisso, irmãos. A Denise tem ministério. Ela é líder de discipulado de intercessão. Ela tem um ministério. Então, ela tem que resolver lá o ministério dela, tem que fazer, tem que atuar, né? E aí, qual que é o comprometimento? Né? Isso é o compromisso. Qual que é o comprometimento? Ela tem um ministério, mas eu também tenho. Meu ministério, eu coloquei lá na fichinha que eu quero ir para capelania. Esse é o ministério que eu coloquei na fichinha. Esse é o meu compromisso. E qual é o comprometimento? Os líderes foram todos apresentados aqui, vocês lembram? Tem 3 semanas, né? A gente estava aqui, oraram por nós, os nossos pastores nos ungiram, né? E aí todo mundo preencheu a fichinha. Quem não preencheu, está na hora de preencher. Assumir um compromisso. E aí, irmãos, o comprometimento. O líder da capelania são o André e a Rafaela. Eu pus lá na fichinha, eu vou procurar. Vou procurar os dois hoje, depois do culto. Que eles já foram ungidos, vou procurar. André, Rafaela, eu pus na fichinha, será que eu estou com vocês? Será que o meu ministério é junto com vocês? Né? Não é? Bom, então peraí, eu vou descobrir, vou atrás, né? Mas o que acontece, irmãos? A gente paralisa e a gente fica esperando as pessoas irem atrás de nós. Dificilmente nós nos dispomos a irmos atrás das pessoas. Né? Olha, o que vocês precisam? O que precisa fazer? Líder, eu acho que eu escolhi o seu ministério. Vamos orar? Vamos caminhar junto? Irmãos, a obra é assim, né? Nós temos que caminhar juntos, tanto daqui para lá quanto de cá para lá. O comprometimento é esse. Não precisa esperar o líder. Não precisa esperar. Eu vou ligar, o Valdir vai ligar para ir na casa de vocês. Pode esperar. E eu já estou vendo aí irmão que fez janta para o irmão e para a irmã. Estou vendo irmão que fez café. Estou vendo. A hora que eu ligar, vocês preparam pelo menos um copo d'água. Não, estou brincando. Prepara não, viu, gente, que é muito corrido. Mas nós vamos ligar. Porém, não espere. O comprometimento que esse jovem não teve é isso. Eu quero ser lá do Ministério de Assistência Social. Eu estou vendo anunciar um bazar dia 16. A Milena vai fazer um bazar, vai fazer uma arrecadação. Espera lá, eu vou lá falar com a Milena. Milena, eu preenchi a fichinha. Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Está precisando de ir lá na arrecadação? Isso é o comprometimento que aquele jovem não teve. Ele entristeceu o semblante e ele saiu. Ele não quis sair da zona de conforto dele. Nós precisamos, como igreja, sair da nossa zona de conforto. Não espera o outro ir atrás de vocês. Né? Não espera Deus ficar, olha, vai,
Não, vai atrás do seu ministério, vai atrás da oportunidade que Deus está te dando de trabalhar na obra dele. Porque nós estamos paralisados, a obra está paralisada. E nós precisamos reativar a obra nas nossas vidas. Porque à medida em que você se comprometer e você tiver comprometimento, você não vai precisar nem pedir, porque Deus vai te abençoar. Eu vou rapidamente um testemunho para a gente prosseguir. Hoje eu contei aqui na escola. Hoje de manhã, a hora que eu estava organizando as minhas coisas, aí o Valdir falou assim, bem, pega o sabonete lá. E aí eu fui pegar o sabonete e o que eu gosto era o último. Aí eu peguei e pensei comigo, falei, Deus, falei, tá acabando o sabonete que eu gosto, acho que eu vou ter que comprar. Vou ter que ir lá encomendar e comprar. E aí, irmãos, para minha surpresa, quando eu cheguei na escola, uma aluninha deste tamanhozinho, vem com uma caixinha de presente e aí ela me entrega. Diretora, para a senhora, o que tinha dentro da caixinha? Sabonete. E o sabonete que eu gosto. Então, irmãos, assim, é uma forma, né, de Deus nos dizer que quando nós cuidamos da obra dele, ele cuida de nós. Então, se o seu coração está entristecido porque Deus está requerendo de você o trabalho na obra dele, no ministério, louvor, capelania, intercessão, assistência social, acolhimento, alegre o seu coração e não perca a oportunidade de reconstruir a sua história. Aquele jovem perdeu e nós não podemos perder. Agora, irmãos, eu gostaria de fazer 2 perguntas antes de nós prosseguirmos. Na obra de reconstrução das nossas vidas, será que nós temos deixado o espírito de engano entrar e nos destruir, como Ananias e Safira? Temos tido compromisso, mas não comprometimento com a obra grandiosa de reconstrução que Deus quer fazer na nossa vida? Nós temos tido compromisso e comprometimento? Eu tenho cumprido as obras do Senhor e eu tenho participado dessas obras? Você responde no seu coração, eu respondo no meu. A primeira pessoa com quem Deus falou foi a minha vida. E Ele me falou tudo aquilo que eu tenho que mudar. E eu quero me esforçar, porque eu quero ser reconstruída, eu quero ser renovada. Porque o dia que chegar o tempo do Senhor para a nossa vida, que o Senhor voltar, ou seja, o tempo que for, eu quero ser achada, preparada e pronta após essa reconstrução, amém? Mas nós temos exemplos de pessoas também que se deixaram reconstruir, né? Senão a gente vai falar só de quem fez coisa que não devia, né? E aí nós vamos também falar. Zaqueu, abra lá em Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma musiquinha que cantava lá na minha época de infância, que parece que foi ontem, né? Nem foi há tanto tempo assim, e que Zaqueu desce depressa, né? E eu fico pensando, Zaqueu desse tamanhozinho assim, né? Pequenininho. E eu acho interessante, assim, o quanto Zaqueu nos mostra, né? A grandeza do coração, do desejo dele de estar na presença do Senhor. Então diz assim, Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Irmãos, Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, devia ser riquíssimo, igual
uns aí fora que a gente conhece, né? Que enriquece às custas alheias, né? Que rouba, forja e faz e acontece, né? Mas ele tinha algo no coração dele. Ele tinha desejo de mudar. Ele tinha desejo de conhecer aquele homem que fazia milagres, que restaurava a saúde, que restaurava a vida. Ele tinha esse desejo. E aí o que Zaqueu fez? Ele usou de todas as maneiras que ele tinha para poder chegar perto, para poder ver quem era aquele homem. Olha o desejo que ele tinha de ser transformado, de ser reconstruído. E aí, de repente, ele acha uma solução. Sobe na árvore. Né? Fico imaginando aquele baixinho assim, se for da minha altura, né? Procurando uma árvore para subir, para ver Jesus, para ver quem era Jesus. Ele tinha sede, ele queria ser transformado, ele queria ser restaurado. E aí ele busca Jesus. E ele tinha tudo para não buscar. Olha tanta coisa ruim que ele fazia. Ele podia falar, não, eu não. Mas ele quis. E aí quando ele encontra Jesus, ele se deixa ser reconstruído. Eu fico imaginando que templo lindo do Espírito Santo, né, que foi achado no coração de Zaqueu. Quando ele disse, eu vou devolver 4 vezes mais. Né, eu vou restituir, eu vou dar metade do que eu tenho. Eu imagino quanto o coração de Jesus se alegrou ali. O quanto o coração de Deus se alegrou. Porque ele achou um homem disposto a ser restaurado. Será que Deus tem achado esse coração disposto em nós? Ah, mas eu não roubo, eu não sou cobrador de impostos, eu não devo nada para ninguém, minha conta no banco está tudo certinha. Irmãos, mas que áreas da sua vida você está como Zaqueu o publicano, Zaqueu o cobrador de impostos, precisando encontrar Jesus, precisando ser reconstruído, para que ele entre no seu coração, para que você seja templo vivo do Espírito Santo. Aprenda com Zaqueu, sobe na árvore, né? Não sobe numa árvore natural, não, sobe numa árvore espiritual. Qual é a árvore espiritual que você precisa subir? Para encontrar Jesus, para chamar Jesus para morar na sua vida, para pedir perdão. Senhor, me restaura. Senhor, me liberta daquele falso homem, me liberta das doutrinas e me transforma como o Senhor transformou Zaqueu. Zaqueu não perdeu a oportunidade, Zaqueu agarrou a oportunidade. E é isso que nós precisamos fazer nessa noite. Mas rapidamente, outra história, né, que nos traz também um grande ensinamento, Lucas 7, de 36 a 39. Lucas 7, de 36 a 39. Outra pessoa, outra mulher, que tinha tudo para dizer não. Eu não vou atrás de Jesus, eu sou pecadora, eu fiz tanta coisa errada. Né? Eu não vou buscar restauração, não vou buscar reconstrução. Mas uma mulher que ela quis achar Jesus, ela quis ser restaurada, ela quis ser reconstruída. Capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Irmãos, ela tinha tudo para ficar de fora. Ela tinha tudo para não se deixar levar. E ela se humilhou aos pés de Jesus. Isso aqui era uma humilhação. Você imagina, você se deitar aos pés de uma pessoa, chorando, com seu cabelo, secando os pés de Jesus. Quantas pessoas em volta olhando. E ela não teve vergonha. Eu fico imaginando a cena. Ela entrou naquela casa. Ela se derramou aos pés do Senhor. E sem ter medo, sem ter vergonha, ela ungiu, ela chorou, ela secou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Será, irmãos, que não está na hora de nós fazermos isso na presença do Senhor para sermos reconstruídos? Olha o que aconteceu com aquela mulher. Lá no 48. Então disse a mulher:
perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Irmãos, templo vivo do Espírito Santo. Olha que templo maravilhoso que o Espírito Santo foi habitar. Ela se dispôs, ela se dobrou aos pés do Senhor. E que área será da nossa vida? Que área será da minha vida? Que hoje eu preciso chorar aos pés do Senhor. Eu preciso derramar aos pés do Senhor. Eu preciso entregar o meu melhor para ser restaurada, para ser reconstruída. Eu não sei as suas áreas, eu penso nas minhas. Quanta coisa, irmãos, eu preciso deixar aos pés do Senhor. Pense, deixe o Espírito Santo agir. Para nós caminharmos para o final, para que Deus possa ministrar as nossas vidas, nós vemos que a mudança foi questão de atitude. Atitude. E hoje em dia, nós quase não temos atitude diante do Senhor. Nós ficamos esperando o Senhor ter atitude em relação a nós. Mas nós não queremos ter atitude. Então, Ananias e Safira mentiram, morreram. O jovem rico não teve coragem, entristeceu, foi embora. Zaqueu entendeu que devia mudar, fez radicalmente e foi salvo. A pecadora entregou tudo o que tinha e seus pecados foram perdoados. Atitude. 4 atitudes diferentes. 2 levaram à bênção, 2 levaram à morte, 2 levaram à maldição. O que você quer para a sua vida nessa noite? Como você quer a sua vida nessa noite? De que forma você quer ser reconstruído? E só para nós encerrarmos essa palavra, para nós orarmos, volta lá em Ageu 1. Olha só o que o Senhor fez com a disposição do povo após a exortação. Ageu 1, versículo 12 em diante. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Eles ouviram a palavra do Senhor e eles tiveram uma atitude de mudança. E a obra do Senhor foi restaurada. A obra do templo voltou a acontecer com ânimo, com disposição. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida nessa noite. A obra não pode parar. A obra na sua vida não pode parar. A obra na minha vida não pode parar. Irmãos, olha em volta. Quantas cadeiras vazias. Olha para cima. Quantos lugares nós temos aqui. E na vida de quantas pessoas a obra está paralisada. Na vida de quantas pessoas o templo vivo do Espírito Santo está sendo destruído. E nós podemos ser instrumentos de bênção na vida dessas pessoas. Em oração, em comunhão, em dar uma ligadinha. Já falei aqui na escola bíblica. Em dar uma ligadinha. Isso também é auxiliar a reconstrução. Nós precisamos fazer isso juntos, irmãos. Deus hoje nos exorta. Façam juntos. E a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. A glória do Senhor na nossa vida, a partir do momento em que nós nos dispusermos a sermos reconstruídos, será maior. Mas não é glória de mundo, né? Glória de mundo, fotografia na revista, né? Pessoas se dobrando aos nossos pés. Não, é glória de Deus, é amor de Deus, é salvação, é galardão, é restauração. Irmãos, não perca tempo. Essa é noite de reconstrução. Essa é a noite de reconstrução da nossa vida.
para que a nossa igreja, a igreja do Senhor, seja reconstruída. Pessoas que estão morrendo lá fora, que poderiam estar aqui, ao nosso lado, precisam que a reconstrução seja também sobre a vida delas. Então nós não vamos perder essa oportunidade. Hoje nós vamos orar, pessoal do louvor pode subir. Nós vamos orar para que, em primeiro lugar, a obra de reconstrução seja sobre a nossa vida, para que nós venhamos a nos animar para essa reconstrução, para que nada venha paralisar, nem o desânimo, nem a tristeza, nem o abatimento, mas para que nós venhamos a tomar fôlego e a obra seja feita na nossa vida, para que seja feita na vida de pessoas. Lembre aí quem você gostaria que estivesse aqui hoje. Quem é aquele irmão que você está sentindo falta? Quem é aquele amigo, né? Pessoa que você não está vendo aqui, o ano já começou. Tem nada disso do ano começar em março, depois do carnaval. O ano já começou, a vitória do Senhor já está sobre a nossa vida. Pense nessas pessoas, reconstrua a sua vida hoje, para que essas vidas possam ser reconstruídas. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus,